Dos muros sujos da cidade de São Paulo, às maiores galerias de arte do planeta. Há tempos o grafite alcançou status de arte e seus principais nomes movimentam milhões. Enquanto seu co-irmão, o picho, segue na marginalidade. Será que uma obra feita nas ruas e para as ruas sobrevive à frieza de um museu? O quanto de arte tem num muro pichado? Quanto do olhar de cada um que passa por aqui reflete nesse muro? Hoje a gente vai conhecer um pouco o trabalho dos caras que dão essa cara única para a cidade de São Paulo. Vambora! Batida crua, tem roda de rima na rua e continua na marcação, na palma da mão. Você conheceu um cara que faz um trampo muito curioso que relaciona cidade, arte, cidade. Chega aí. Já logo de cara, né? Já tem um trampo aqui do cara. E aí, Orião, beleza? Como vai? Bom, velho. Beleza? Podemos entrar aí? Fica à vontade. Eu tava vendo aqui, cara, esse quadro teu aqui. Esses, né? Essa série aqui, como é que chamou essa série? Essa série chama Metabiótica. O que eu fazia aqui era pintar as intervenções em lugares específicos e depois esperar por uma interação espontânea das pessoas. Então eu ficava depois com a câmera na mão. Né? Então, assim, para cada imagem, você vai ter uma coisa como essa. O cara segura o jornal de uma maneira que acentua o olhar. Ou seja, eu queria alguém olhando para essa mulher. Só que a maneira como ele segura o jornal te dá a entender que no momento anterior ao olhar, ele estava olhando para o jornal. Né? E isso reforça o olhar, coisa que eu jamais imaginaria se eu tivesse que dirigir uma cena. Teve aquela série da poluição que você ficou limpando, selecionando, aquilo é incrível também, né? Como é que foi essa história aí? Essa intervenção ossário, eu desci nos túneis por curiosidade, assim. E aí nessa visita eu percebi que, cara, passando o dedo na parede eu tinha um contraste entre a parte limpa e a parte suja absurdo. E passei 17 madrugadas limpando o túnel, desenhando crânios. E, obviamente, sem autorização, porque limpar não é crime, entendeu? Então, o interessante é que tinha um embate com o poder público constante. A polícia vinha. Até que a prefeitura decide aparecer para lavar o túnel, entendeu? Genial. Que é a conclusão desse trabalho. Se você quer fazer uma coisa estática, vai para o museu, sacou? Vai para uma galeria. Ali a coisa é preservada, é o cubo branco. A rua não é cubo branco, entendeu? Como essa série aqui, por exemplo, que eu chamo de polografia. Essa série foi feita direto no escapamento, então ela faz parte da mesma série do Ossário, chamada Espólio, e esse trabalho eu chamei de polografia, porque isso aqui nada mais é do que uma estrutura colocada num escapamento de caminhão, através da qual a fumaça imprime o que você está vendo aqui. A gente é pó, e a gente veio de lá e vai voltar para lá. E a gente só vai continuar no outro. Aqui que a magia acontece? É um lugar onde eu trabalho, claro, penso, mas as coisas acontecem fora daqui, né? Bora pra rua, que é onde, né, faz mais sentido ainda, né? Vamos lá. Então, primeiro eu coloco caneta na ponta do extensor e desenho todo o trabalho. E aí eu misturo a poluição com uma espécie de verniz acrílico, né? Uma espécie de base acrílica que é completamente incolor. Então tudo que você vê de cinza aí são camadas de poluição aglutinadas com verniz, né? Sobrepostas até conseguir esses tons de preto. Mas no final das contas, o que carrega mais a alma disso aqui e o que mais fere a lógica do bonitinho é a pichação, sacou? É o que mais discursa, é o que mais tem atitude, e não é só atitude na caligrafia, na estética, senão no fazer, na ilegalidade, na dificuldade de alcançar o lugar. E eu acho que isso é o que tem de mais São Paulo. Quem são os pichadores? São pessoas que estão buscando que sua existência não passe em branco. A cidade inteira é um circuito de pichação, tá ligado? A cidade é nossa. Tipo, não tem um lugar da cidade que não tenha pichador ou que nós já não fomos pichadores, entendeu? Pra nós, transgressão é liberdade, entendeu? Não é questão só de estar infringindo a lei. Nós estamos fazendo uso da cidade da forma que a gente acha justo. Porque se a gente fosse pedir autorização, não teríamos. Tudo é privado, tudo tem dono. Então, você vê como a pichação, ela é o questionamento da sociedade, da propriedade privada, entendeu? Enquanto alguns tiram da ilegalidade não só a adrenalina, mas o combustível para sua arte, outros seguem caminhos diferentes, mas que se relacionam. Caso do Pichote, que começou na pichação e usa elementos do que aprendeu agora no seu trabalho atual. Através da pichação e posteriormente do grafite, eu comecei a observar a cidade.
A gente olha pra cidade. Eu fiz pichação por um tempo e depois fui pras letras de grafite e tal. Fiz letra por muito tempo. Tem essa coisa mesmo do traço limpo, entendeu? E aí aqui é elaborado mais num contexto de questão racial, né? De questão política também. Há um mês atrás eu fui preso em Ilhabela fazendo um grafite. E estava lá convidado por um evento, né, para fazer grafite, só que numa outra situação a gente foi fazer um trabalho, realmente não tínhamos autorização. Algumas pessoas passavam e gostavam, mas de repente apareceu o dono e não gostou. Então ainda não é totalmente reconhecido, assim. O grafite ele tem isso. Você se expõe, né, a discutir o que é aquilo, a discutir o seu trabalho, a discutir o que você está fazendo nas ruas, né? Qual que é a importância do grafite, do piche para a cidade de São Paulo? Pô, eu acho que é o grito da cidade de São Paulo, e tanto da periferia quanto do centro, é a característica de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade reta, ela é uma cidade verticalizada. A pichação é a mesma coisa, ela é o mesmo desenho dos prédios, entendeu? Então não tem como desassociar. Quanto mais prédio tiver, mais pichação vai ter. Porque o que é construído à nossa volta são paredes, cara. O tempo todo são construídos paredes e prédios e muros e viadutos. E o que a gente vai fazer é rabiscar elas, cara. Se expressar nelas e colocar a mensagem nelas, entendeu? Então, se levantar muro, vai ter pichação e vai ter grafite. A cidade pulsa, tem vida própria. Não adianta tentar controlar. Enquanto houver um muro cinza, vai ter alguém com uma latinha de spray fazendo arte. Vitor Sá, de São Paulo, para a Telesur.